Certa vez, conversando com um amigo, ele havia afirmado que o povo judeu era um povo especial. Você concorda com isso? Eu sou Eric Reis e está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscreva. Depois que se inscrever, clica no sininho. Apertando o sininho vai aparecer 3 opções, você clica em todos os vídeos e a partir de então você passa a receber todos os vídeos. Quando você se inscreve, você impulsiona os nossos vídeos na plataforma YouTube para que esses vídeos sejam oferecidos pela própria plataforma para que ele vá mais adiante. Isso sem lhe custar absolutamente nada. Tudo bem? E ao fim, se você curtir, senta o dedo no like ou no dislike se não curtir. E mais ainda, se você curtiu ou não curtiu, faça a sua colocação, coloque a sua opinião, o seu entendimento, o seu questionamento, para que a gente seja estimulado a produzir mais vídeos. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, no programa de hoje nós vamos falar do povo judeu, se ele realmente é um povo especial. Se olharmos para a Bíblia, ele foi, certo? Mas e hoje? Ele ainda é um povo especial? Então vamos lá. Desde o Egito até chegar a Davi, que foi o rei ungido, o escolhido de Deus para o povo judeu, que era o homem segundo o coração de Deus, não tem muito a se falar para esse entendimento. Só sabemos que conforme o povo se afastava de Deus, recebia castigo, se aproximava de Deus, recebia premiações, vamos dizer assim, bênçãos em suas vidas. Então, o povo foi abençoado com o rei, mais abençoado ainda com Salomão, que foi o rei mais sábio da história, quiçá o homem mais rico também sobre a face da terra. Mas isso também gerou algo, talvez tenha assoberbado Salomão, que teve 700 mulheres e 300 concubinas. Deus havia pedido para que Salomão não se curvasse a outros deuses, não reverenciasse outros deuses, não cultuasse outros deuses, né? E desobedecendo essa ordem divina, Salomão acabou cedendo aos pedidos de suas esposas e acabou fazendo pequenas concessões, depois cada vez maiores. Quando viu, ele já estava adorando a outros deuses que não o Deus de Israel. Isso gerou uma consequência. Ele fez com que Deus tirasse parte do reinado das mãos, ou melhor, da descendência de Davi. Não tirou diretamente de Salomão, porque Salomão continuou governando até o fim de sua vida. Mas quando veio o seu filho Roboão, aí veio a grande, digamos assim, o grande castigo de Deus para a descendência de Davi, que segundo Reis fala que foi a grande humilhação do povo judeu. Então, quando veio Roboão e ele não quis ouvir os reclames das demais tribos de Israel que não estavam em Jerusalém, que era a sede de Israel, ele, ao invés de baixar os impostos, ele aumentou. Com isso fez com que Jeroboão se revoltasse e arrastasse consigo 10 das 12 tribos para formar o Estado de Israel, que ele teria criado então Samaria para ser a capital desse novo Estado de Israel. E Judá ficou com Jerusalém e o povo de Levi. Então as 2 tribos ficaram em Jerusalém e os demais povos ficaram com Israel
sob o comando de Jeroboão. Mas o medo de Jeroboão de que o seu povo acabasse com o tempo migrando para o estado de Judá, ele tentou se apartar totalmente da cultura do antigo Israel, então judeu. E ele passou a criar ídolos de ouro, de metal, enfim, para que as pessoas cultuassem esses deuses, esses ídolos. E isso gerou muita insatisfação pela parte divina. Então esse povo passou a ser um povo marginalizado, ignorado. Por isso, quando você lê no Evangelho, você vê que os judeus não se aproximam dos samaritanos, justamente por causa dessa história do passado. Então, por eles passarem a adorar outros deuses, isso como uma ordem daquele que era o rei, Então Jeroboão impôs isso ao povo e o povo assimilou, recebeu isso como algo benéfico. Isso houve a marginalização do povo de Samaria, do povo de Israel e do judeu. Lembra que Salomão também desobedeceu e fez culto. Quando chegou em Roboão e seus descendentes, não houve nenhuma ordem do próprio Estado, ou melhor, do próprio rei, para que o povo adorasse outros deuses. Mas o fato é que o povo começou a se prostituir para outros deuses, a se render a outros deuses, a cultuar outros deuses. E isso também gerou a insatisfação divina, primeiramente com Israel, que foi invadida pelos assírios, foi devastada pelos assírios, e depois vieram a Jerusalém e também fizeram uma devassidão em Jerusalém. Mas o que realmente promoveu o exílio dos judeus e também de Israel foi a vinda do Império Babilônico. Quando o Império Babilônico se estabeleceu, em Jerusalém, que tomou posse de Jerusalém em especial, mas de todo Israel, ele subjugou o povo de Israel e o povo judeu, até chegar ao ponto de destruir o templo de Salomão. Isso era o início das dores, porque se a gente olhar lá em Daniel fez uma interpretação do sonho de Nabucodonosor, em que ele sonhava com uma estátua, e a estátua era dividida em 4 partes. Uma parte de ouro, que era a cabeça, o peito, que era de prata, bronze, que era a cintura e as pernas, de ferro e barro, os pés da estátua. Então isso era o início do fim. Estava começando com o povo babilônico, o apocalipse judeu, para se encerrar no Império Romano. Passou o Império Medo-Persa, passou o Império Grego e veio o Império Romano. Mas quando veio o Império Romano, veio aquela pedra lançada do céu, a pedra elementar, a pedra que os construtores ignoraram, menosprezaram, e ela veio e destruiu toda essa idolatria. Na verdade, essa estátua representava toda a idolatria. Então Deus estava rompendo com tudo aquilo e, consequentemente, estava rompendo com o seu compromisso, a sua promessa para com o povo escolhido, que está lá desde Abraão até Jesus. Então tudo isso, todas essas promessas, esse vínculo, esse elo, ele estava se rompendo. Ele estava se rompendo quando essa pedra foi lançada, e nada mais que o povo de Deus, digamos assim, praticava, já não era mais agradável. E aí o que ele fez? Enviou o Messias, enviou o Emmanuel, antes dele primeiro, para preparar esse caminho, enviou o Elias, que falava. Então Elias veio para preparar o caminho do Senhor, e veio Jesus. E quem o enxergava era que era verdadeiramente
de Deus, e os outros que não enxergavam realmente não eram de Deus. Então era o momento de fazer a separação daquele povo de Deus, separar quem era de Deus e quem não era. Então a gente vai ver Jesus falando muito: o vosso pai é o diabo, se você fosse filho de Abraão, você me ouvia. Então essas passagens você vai ver muito, assim como muitas outras que a gente vai postar aqui e você vai identificar. Com a exposição desses 4 textos, a gente conclui que, de fato, o povo judeu hoje não tem mais aquela posição de especial que tinha até a vinda do Cristo. Então, rompe-se aí com aquele Antigo Testamento, com aquela antiga relação de Deus para com aquele então chamado povo de Deus, para que a salvação se dê por outro caminho apresentado por esse novo Cristo que vinha então a ser luz para o mundo. Não gostou? Não concorda com a opinião? Deixe seu comentário aí embaixo e vamos construindo cada vez mais conhecimento. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.